Valentões ficam estupefatos após menino de rua defender irmã com força bruta. Era uma noite densa no bairro. As sombras se moviam como se respirassem. Os becos, costumeiramente silenciosos, ecoavam risadas cruéis e palavras afiadas. Lucas, um menino de rua com olhos que pareciam conter todos os mistérios do mundo, estava encostado em uma parede fria. Ele sabia que a vida não era fácil, mas tinha uma única razão para continuar lutando. Sofia, sua irmã mais nova. A esperança inocente dela era o que mantinha seu coração pulsando. Mas naquela noite, uma tempestade de problemas se aproximava. Um grupo de valentões, conhecidos por aterrorizar os moradores, ameaçava Sofia. Eles eram liderados por Alex, um jovem carismático e temido, cujo olhar gelado poderia congelar o sangue de qualquer um. Os rumores diziam que Alex havia levantado sua gangue em torno do medo e da opressão, e Lucas não poderia permitir que eles machucassem sua irmã. Ele sentiu o peso da responsabilidade apertar. Ele não estava apenas disposto a lutar. Ele estava pronto para se sacrificar. O cheiro de sujeira e o som de risadas malignas preenchiam o ar, enquanto Lucas se aproximava, tenso. O que ele faria? Ele não tinha medo de usar a força bruta, mas a dúvida se instalava em sua mente. Isso era ser um herói? O confronto foi abrupto. "Por que vocês estão atrás da minha irmã?" gritou Lucas, a voz firme, embora o coração pulsasse com temor. Alex virou-se, arqueara uma sobrancelha e as risadas cessaram. Ele era um gigante em comparação a Lucas, mas a fúria interna do menino o tornava inabalável. O que ele não sabia era que durante aquele encontro, segredos profundos seriam revelados. Algo em Alex o intrigava. Havia uma conexão que Lucas ainda não conseguia entender. As vozes de espectadores invisíveis se misturavam ao tumulto, murmúrios de espanto e expectativa. Ele vai se dar mal. Olhem só. Alguns pareciam torcer por ele, enquanto outros temiam por sua segurança. Mas Lucas não estava prestando atenção. Ele apenas queria proteger Sofia, seu mundo. A tensão aumentou. Alex sorria, mas era um sorriso de predador. Ele deu um passo à frente, e a gangue se preparou para atacar. Os olhares se cruzaram. Um momento de silêncio carregado de emoção. O que Lucas escolheria? O que realmente importava? Defender a irmã a qualquer custo? Ou buscar um caminho menos violento? Nesse exato instante, algo perturbador ocorreu. Uma figura familiar emergiu das sombras. Um antigo inimigo. Alguém que Lucas pensava ter deixado para trás, agora novamente ameaçando sua vida e a de Sofia. As peças do tabuleiro mudaram, e o desespero consome. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas encarava Alex, seu peito arfando de tensão. O cenário parecia congelado em um eterno momento de expectativa. A gangue maligna em volta dele, com risadas abafadas e olhares maliciosos. Mas então, da escuridão, uma sombra familiar surgiu, rompendo a frágil bolha de coragem que Lucas estava tentando criar. Era Rafael, um garoto da mesma rua que Lucas costumava conhecer. Rafael não era apenas um conhecido qualquer. Ele havia sido parte do grupo de amigos que Lucas definitivamente deixara para trás, em busca de uma vida diferente. O coração de Lucas parou.
em que Rafael estava fazendo ali. Mas o que mais importava, o olhar de Rafael estava cheio de desprezo. Um desprezo que congelou a esperança de Lucas. Você acha que pode proteger sua irmã, Lucas? Rafael zombou, seu tom ácido fazendo ecoar a fria noite. Olha só, isso aqui não é um filme de herói. Você não sabe com quem está lidando. A gangue se divertia, seu líder Alex observando com um sorriso torto. Mas a verdade estava aí, despida de ilusões. Lucas se lembrou das vezes que havia ajudado Rafael a sair de encrencas. Sempre teve uma lealdade sincera. E agora ali estava ele, do lado errado, gozando da desgraça do irmão. Por que você está com eles? Lucas gritou, a voz tremendo de raiva e confusão. Ele se virou para a gangue, sentindo sua determinação crescer. Mas Rafael já se adiantava. Em um movimento rápido, ele puxou algo de dentro do bolso. Era uma faca. O brilho da lâmina refletia a luz fraca dos postes. Você realmente está disposto a lutar por ela? Rafael questionou, a lâmina entre eles erguida como uma ponte entre dois mundos. Eu sei um segredo que pode mudar tudo. Sofia não é apenas sua irmã. As palavras de Rafael cortaram mais fundo que qualquer lâmina. O que ele queria dizer? Lucas sentiu uma onda de desespero, seu olhar se desviando para Sofia, que estava atrás dele, com olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. A gangue estava em um frenesi de risadas, mas Lucas só podia ver a confusão no rosto da irmã. Não, isso é mentira! Lucas gritou, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Rafael continuou. Vocês nunca souberam. O que eu sei pode mudar tudo o que você pensa sobre ela. Sobre sua vida. Era surreal, insuportável. Lucas se perguntava se Rafael estava apenas tentando causar tumulto, ou se havia um fundo de verdade em suas palavras. Se Sofia não era realmente sua irmã, a luta que ele estava prestes a fazer não tinha sentido. O mundo todo começou a balançar, a realidade se distorcendo. As vozes da gangue agora eram ecos distantes, e o olhar penetrante de Rafael dizia que havia muito mais em jogo. Sofia, com o rosto confuso, começou a passar os dedos pelos cabelos, parecendo mais fragilizada por cada palavra que Rafael emitia. Lucas estava prestes a entrar em uma briga pelo que acreditava. Mas será que ele lutava por alguém que não era sua irmã de sangue? E então, com um movimento rápido, Rafael deu um passo adiante, a faca apontando para a terra, mas os olhos ardendo de um conhecimento secreto. Você quer saber? Então venha descobrir. A ordem pairou no ar, cortante como a lâmina. Todo o peso da incerteza e do medo se acumulava. Lucas não sabia qual caminho escolher. O que ele iria fazer? Defender Sofia, mesmo que tudo fosse uma mentira, ou se afastar, mergulhando, sem saber se a verdade poderia devastar ainda mais o que já estava à beira do abismo. Lucas encarava Rafael, a tensão pulsando entre eles como um fio prestes a arrebentar. A faca brilhava sob a luz fraca, e as risadas da gangue ecoavam como um eco distorcido, suas vozes se transformando em um ruído nebuloso. O que você sabe? Lucas gritou, a frustração queimando sua garganta. O medo pela segurança de Sofia apertava seu peito. Eu sei que ela não é sua irmã. Rafael se aproximou, o desprezo nos olhos, e foi essa intensidade que fez Lucas hesitar. Sofia é filha de um grande traficante, um homem que você nem conhece. Ao ouvir isso, o mundo de Lucas pareceu desabar. Ele não podia acreditar. Cada palavra de Rafael cortava mais fundo que a lâmina na sua mão. Para, Rafael, você não está falando sério. Ele olhou para Sofia, que agora tinha as mãos cobrindo o rosto, confusa e apavorada. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Os murmúrios da gangue aumentavam, e o riso ácido de Alex estava em cada canto da noite. Você só quer me machucar, Lucas gritou, a voz tremendo na noite gelada. Mas Rafael sorriu,
um sorriso maligno que só fez crescer o desespero dentro de Lucas. E se for verdade? E se a verdade for que você está apenas protegendo uma garota que não é quem você pensa que é? Ele deu um passo à frente, a faca ainda erguida entre eles. Quer descobrir por que seus pais a protegeram por tanto tempo? Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um grito rasgou a noite. Lucas, não! Era Sofia. Ela se adiantou, soltando um gemido de desespero. Ela não estava tentando apenas se proteger. Estava tentando se livrar de algo muito maior. Com um rápido movimento, tirou um pequeno objeto do bolso. Era um colar. Um antigo pingente que brilhava sob a luz da rua. Isso é meu! Lucas exclamou, seu coração acelerando. O colar tinha sempre estado com Sofia, mas, ao olhar mais de perto, viu que na parte de trás havia uma gravação. Rafael se aproximou, olhos ardendo. Agora você vê, não é? Revele para ele, Sofia. Os espectadores se aglomeraram, sussurrando e observando. A tensão carregando o ar como uma tempestade prestes a estourar. Por favor, não! Sofia gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas já era tarde. Lucas se aproximou e ela virou o colar para que ele pudesse ver. As iniciais eram diferentes das que ele esperava. R. J. Rafael. Lucas hesitou. Se as iniciais eram de Rafael, isso significava que Sofia, na verdade, poderia estar ligada a Rafael de uma maneira que ele jamais imaginara. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas não como ele desejava. A confusão tomou conta de sua mente. Um turbilhão. Você é? Mas antes que Rafael pudesse responder, uma explosão de barulho cortou a noite, como um trovão. Luzes começaram a aparecer nas esquinas. Sirenes de policiais soando à distância. O que ninguém esperava era que, neste momento, Sofia tomaria uma decisão. Com uma força que ninguém poderia prever, ela se afastou de Lucas e deu um passo até Rafael. Eu não vou deixar vocês se machucarem. A coragem na voz dela era impressionante. Ela olhou diretamente para Rafael, um fogo de determinação ardendo em seus olhos. O que era aquela conexão entre os dois? A gangue estava chocado, seguros de que o domínio estava do lado deles, mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Eu sou. Antes que ela pudesse terminar a frase, um oficial apareceu, sua voz firme cortando o ar. Polícia! Todos vocês se afastem. O clima de tensão explodiu e a gangue se dispersou imediatamente, roubando a atenção de todos. Assim a pergunta pairou na mente de Lucas. O que Sofia realmente era? No meio da confusão, um grito mais alto nasceu. É hora de escolher, Lucas. Você confia nela ou na mentira? O mundo ao redor dele parecia girar. Agora ele não só tinha que proteger Sofia, mas também entender quem ela realmente era. E nesse instante, sua vida se tornava uma corrida contra o tempo. As dúvidas e a verdade chocante se misturavam no ar, deixando Lucas sem chão, prestes a mergulhar em um labirinto de segredos e revelações que poderia mudar tudo. Lucas encarava a Sofia, e a atmosfera estava pesada. A polícia se aproximava e a gangue se dispersava. Mas tudo o que Lucas conseguia pensar era no que Rafael tinha dito. Sofia não é sua irmã. O que isso significa? O desespero ameaçava dominá-lo. Eu preciso de respostas, Lucas gritou, quase desesperado. Ele olhou para Sofia, que agora tremia, as mãos cobertas pelo rosto, a confusão misturada com pânico. Mas antes de qualquer coisa, a curiosidade duradoura de Lucas superou o temor. Ele deu um passo à frente. Sofia, siga-me! Mas antes que pudesse terminar,
Um estrondo ecoou pela rua. Um carro acelerando, pneus rangendo, e em um piscar de olhos, um veículo capotou nas proximidades. A poeira levantou uma cortina em meio à confusão. Gritos de medo e espanto preencheram o ar. "Lucas, corre!" Sofia gritou, e antes que pudesse dizer mais, uma figura emergiu do carro capotado. Era um homem, alto, com um rosto familiar. Lucas piscou em choque. Seu pai? Não poderia ser. Ele não tinha certeza, mas a expressão de seu pai era de pura determinação, enquanto ele se levantava do carro, cambaleando. "Pai!" Lucas gritou, o coração acelerando. As lembranças de sua infância, do homem que ele pensava ter perdido, começaram a inundar sua mente. Poderia ser real. Ele estava de volta, mas a cena antes dele era caótica e a gangue estava se reorganizando. "Não se mexam!" A voz de seu pai cortou a confusão, agora firme e cheia de autoridade. "Eu estou aqui por causa dela." Ele apontou para Sofia, os olhos ardendo com uma intensidade que fez o coração de Lucas parar. "A verdade que você nunca soube." Rafael olhou para o pai de Lucas com um desprezo visível, como se já soubesse algo que ninguém mais sabia. "Você não entende. Não pode protegê-la. Ela representa um legado muito maior do que você imagina." Lucas estava perdido. O que estava acontecendo? "Que legado? O que você quer dizer, Rafael?" Mas a raiva e o medo o impediam de concluir suas perguntas. Sentia um nó na garganta. A confusão era palpável. Era Gil, o pai que sempre escutou suas histórias, suas frustrações. Agora ele estava ali, mas tudo parecia tão errado. Sofia, ainda em choque, olhou para Rafael e então para Gil. "Eu não entendo." "O que você quer dizer com legado?" A resposta de Gil foi mais rápida do que Lucas poderia imaginar. "Sofia é a chave para desvendar segundos segredos que sua família guardou por anos. Eu não consegui protegê-la a tempo, mas agora todos sabem." Ele se virou para Rafael, desafiador, o olhar fixo. "Você não vai levar isso." Rafael riu, mas era um riso amargo, carregado. "Você realmente acha que pode escolher quem vive e quem morre? A única verdade é que todos vocês estão prestes a enfrentar as consequências do que descobriram e o que ainda está por vir." Nesse momento, uma das sirenes pareceu se aproximar mais, o som cortando o ar denso da noite como uma faca. As luzes da polícia piscavam, aumentando a tensão. Lucas sentia seu coração disparar. E se tudo o que aconteceu até agora fosse apenas o prelúdio de algo muito maior e muito mais terrível? "Sofia, o que está acontecendo?" ele murmurou, sentindo o chão tremer sob seus pés. Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão repentina ressonou na rua, como um trovão que despedaçava o silêncio. Pessoas gritando. A polícia estava atrás deles, mas sabia que o verdadeiro terror estava bem ali. A revelação que mudaria tudo. A verdade sufocante pairou no ar, e Lucas só conseguia se perguntar: o que de fato está em jogo? E o que isso significaria para Sofia, para ele e para tudo o que pensava conhecer? Lucas encarava Sofia, e a atmosfera estava pesada. A polícia se aproximava, e a gangue se dispersava. Mas tudo o que Lucas conseguia pensar era no que Rafael tinha dito. Sofia não é sua irmã. O que isso significa? O desespero ameaçava dominá-lo. Eu preciso de respostas, Lucas gritou, quase desesperado. Ele olhou para Sofia, que agora tremia, as mãos cobrindo o rosto, a confusão misturada com pânico. Porém, antes que pudesse continuar, um ruído ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. Um carro capotou nas proximidades, criando uma nuvem de poeira que obscureceu a visão. "Lucas, corre!" Sofia gritou, puxando-o pelo braço. Mas Lucas estava paralisado,
o coração batendo forte no peito. O que estava acontecendo? Ele olhou em volta e viu uma figura familiar emergindo do carro capotado. Era seu pai, Gil. A visão dele trouxe um misto de alívio e confusão. "Pai!" Lucas gritou, mas Gil não olhou para ele. Sua atenção estava totalmente voltada para Sofia. O desespero e a urgência nos olhos de Gil eram impressionantes. "Sofia, você precisa lembrar. É por isso que estamos aqui." Sofia olhou para Gil, seu rosto pálido. O que ele queria dizer? Lembrar do quê? Ela pareceu confusa, a pele arrepiada sob a pressão das revelações iminentes. Mas Gil continuou firme. "Você sabe, Sofia, a herança não é só sobre o seu passado, mas também sobre o que ainda está por vir." Rafael, impassível, cruzou os braços. "Você não pode proteger o que não pode ser salvo, Gil. O legado dela é sombrio, e não tem como escapar disso." A tensão pairava no ar, e os murmúrios da multidão se tornavam um zumbido distante. Antes que Lucas pudesse entender tudo, uma nova figura apareceu, emergindo das sombras. Era Maria, a antiga amiga da família, com um olhar de preocupação. "Gil, você trouxe ela." O tom de Maria era alarmado, como se uma bomba tivesse estourado. O coração de Lucas disparou. O que ela sabia que ele não sabia? "Do que você está falando?" gritou Luca. "O que está acontecendo aqui?" E então Maria se virou para Sofia, com expressão de alta tensão. "Você precisa entender, Sofia. Seu verdadeiro legado é mais escuro do que imagina. Não é apenas sobre o passado, mas sobre quem você realmente é." Nesse instante, uma luz repentina iluminou o local. Um caminhão de polícia parou bruscamente, e os oficiais desceram, prontos para agir. A tensão estourou quando uma sirene cortou o ar, misturada aos gritos da multidão. Lucas não conseguia processar tudo aquilo. Ele sentia a pressão crescer em sua mente. Rafael olhou para tudo com um sorriso satisfeito, a malícia dançando em seus olhos. "Vocês realmente acham que conseguem esconder a verdade para sempre? A verdade que Sofia está prestes a descobrir pode muito bem destruir todos vocês." Ele se virava para Sofia, os olhos brilhando ferinos. "A sua origem pode ser mais assassina do que você imagina." Sofia estava paralisada, seu olhar alternando entre Rafael, Gil e Maria. "O que você quer dizer com assassina? Meus pais, o que eles fizeram?" A confusão era palpável, e Lucas notou que sua voz tremia de agonia, como se estivesse prestes a desmaiar. Mas então, como um golpe de misericórdia, o tempo pareceu parar. Alguém entre os policiais gritou: "Parem! Todos os envolvidos no tráfico de drogas estão sob prisão agora." A treta entre gangue e polícia explodiu em um caos absoluto. As luzes da sirene iluminando a cena como se fossem flashes de uma câmera. Nesse momento de frenesi, uma verdade chocante despontou na atmosfera. O que você não sabe, Sofia, é que você não apenas é filha de um traficante. Você é herdeira de um dos maiores chefes do crime do país. As palavras de Rafael ecoaram pelo ar, estilhaçando a última esperança que Lucas tinha de salvar a irmã. A sensação de traição inundou Lucas. Cada pedaço do que ele acreditava se despedaçava. O que isso significava para ele? Para Sofia? Para tudo o que construíram juntos? "Não, isso não pode ser verdade." Ele sussurrou, sentindo uma dor aguda dentro de si, como se estivesse sendo rasgado ao meio. Sofia, agora em lágrimas, olhou para Lucas. A fragilidade dela era palpável. "Lucas, eu não sei o que fazer." Era uma súplica, mas ao mesmo tempo um pedido de ajuda. E enquanto o caos continuava ao redor deles, um sentimento profundo de amor e proteção invadiu o coração de Lucas. Mas,
Como ele poderia proteger alguém que era, na verdade, uma parte do que ele sempre temeu? O dilema ficou balançando entre os dois, e a verdade reveladora pairava sobre eles, como uma espada afiada. Você acredita em mim? Sofia perguntou, lágrimas nos olhos. E ali, sob a pressão do mundo desmoronando, Lucas sabia que a única resposta que poderia dar mudaria tudo para sempre. E então a pergunta pairava no ar: em quem ele realmente poderia confiar? O que seria capaz de fazer por amor? Lucas encarava Sofia. A tensão era palpável. Ele precisava de respostas, mas a única coisa que ouvia era o caos ao redor deles. O barulho das sirenes, as vozes da polícia e o desprezo de Rafael preenchiam o ar, enquanto sua mente tentava processar a bomba que acabara de despencar sobre seus ombros. Não, isso não pode ser verdade. Ele sussurrou, a dor espremendo seu coração. Mas o olhar de Sofia, perdido entre lágrimas, um lamento de desespero, não ajudava. Lucas, por favor, ela implorou. E ele viu nela a fragilidade do mundo que acreditava conhecer. Eu só quero entender o que está acontecendo. Nesse instante, uma luz forte iluminou o cenário. Um grupo de policiais avançou com lanternas, e havia gritos de ordem na confusão. A gangue começou a se afastar em direção às sombras, mas Lucas e Sofia estavam paralisados no meio do furacão. Todos olhavam atentos, esperando alguma reviravolta, como que prontos para a próxima parte do espetáculo. Foi quando aconteceu. Uma explosão repentina, não do tremor de um carro, mas do próprio chão. Uma fenda se abriu entre Lucas e Sofia, a poeira subindo como um manto, cortando o ar. E então, um grito sobrenatural rasgou a noite. Lucas! Era uma voz que ele conhecia bem. Imediatamente um vulto surgiu da fumaça, e a expressão de felicidade se formou antes mesmo que ele pudesse reconhecer. Era a mãe dele, Carolina. Mas algo estava terrivelmente errado. Ela estava ensanguentada, os olhos arregalados, quase desesperados. Uma ferida aberta na perna ameaçava deixá-la imóvel. Mãe! Lucas gritou, correndo em direção a ela, mas algo a impediu de alcançar. Uma figura se destacou ao lado de Carolina, um homem alto, com uma expressão de vingança nos olhos. Ele olhou para Lucas, e uma sensação de horror atravessou a espinha de Lucas. Você não devia ter voltado, Lucas. Era Rodrigo, o homem que sempre estivera nas sombras, o braço direito do traficante falecido, e como ele tinha certeza agora, o verdadeiro pai de Sofia. Ela pode ser a chave para tudo o que buscamos, e você sempre foi um obstáculo. Sofia olhou de Rodrigo para Lucas, a confusão ficando ainda mais densa. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, mas era mais uma afirmação do que uma dúvida. Ela já estava começando a entender tudo. Eu sabia que você não poderia ficar fora de cena por muito tempo, Sofia, disse Rodrigo, com um sorriso sardônico. E Lucas, você deveria ter se afastado dela, em vez de protegê-la. Riley, seu nome verdadeiro pode te dar a confiança que você precisa para aceitar seu legado. Riley? Sofia murmurou, como se aquele nome tivesse o peso de uma verdade inquebrável. E Lucas? Ele começou a sentir sua realidade desmoronar mais uma vez, o queixo caindo. O golpe que Rafael tinha desferido não parecia nada em comparação ao que Rodrigo estava revelando agora. Você acha mesmo que é só coincidência? Rodrigo prosseguiu, se aproximando mais, fazendo a ferida de Carolina sangrar, em uma linha fina de terror. Sofia é a verdadeira herdeira do poder que sua família sempre queria manter em segredo. Mas todo poder vem com um preço, Lucas. E o preço, meu amigo, é a escolha de um lado. Ou você se junta a nós, ou você e sua mãe pagarão por isso. O ar ficou gelado. As luzes da polícia tiscavam cada vez mais frenéticas. A multidão estava em choque. Cada respiração uma maré de expectativa. Lucas sentia que o chão estava desmoronando sob seus pés,
E em um momento de lucidez, ele percebeu que estava no centro de algo muito maior do que imaginara. A dúvida o consumia, e na calidez do sangue da mãe, a verdade paralisava os pensamentos. Escolha um lado, Lucas. Rodrigo gritou, ecoando na noite como um trovão. As palavras reverberaram. O que ele faria? E enquanto a tensão aumentava, Lucas teve que tomar uma decisão que não mudaria apenas seu futuro, mas também o de Sofia e Carolina. A pergunta pairava no ar. Ele estava disposto a pagar o preço por um legado que nunca quis. O que significava realmente proteger quem ama? A resposta gritava em sua cabeça. Mas agora, com a pressão de toda uma vida empurrando-o para o abismo, ele mal conseguia respirar. Lucas encarava Sofia com o coração na mão. As palavras de Rodrigo ecoavam em sua cabeça. Escolha um lado, Lucas. Mas como assim? Voltou o olhar para sua mãe, Carolina, que estava ali, machucada, e o desespero cravado em seu rosto. Que você está fazendo aqui? Você não deveria! Não, Lucas. Escute! Carolina gritou, tentando se arrastar na direção dele, o sangue escorrendo da perna ferida. Mas Rodrigo a segurava, seus olhos brilhando com um propósito sombrio. A verdade é mais complicada do que você imagina, meu filho. No centro disso tudo está a Sofia e o que ela representa. Pela primeira vez, Sofia ficou paralisada. O olhar de Rodrigo não era apenas de desdém, mas parecia revelar um tipo de conexão familiar com ela. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz tremendo de nervosismo. Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, um rugido de motor cortou o ar. Um carro escuro se aproximou em alta velocidade, derrapando na curva com um barulho ensurdecedor. Lucas mal teve tempo de piscar, quando o veículo se chocou diretamente contra Rodrigo, lançando-o para o lado como um boneco de pano. As sirenes da polícia ficaram ensurdecedoras. A multidão entrou em estado de pânico. Enquanto isso, um homem saiu do carro. Era um estranho, mas seus olhos negros e profundos pareciam ter um propósito a cumprir. Ele olhou diretamente para Sofia, como se a reconhecesse. Riley, finalmente você está aqui. Riley? Os murmúrios continuaram entre as pessoas. Lucas ficou paralisado. O quê? Sofia era Riley? A ligação começava a dar voltas em sua mente confusa. Quem é você? Lucas gritou, olhando para o homem misterioso. Mas antes que pudesse obter uma resposta, Rodrigo se levantou, irritado. Esse não é o seu lugar, Gustavo. Esta é nossa família. O homem, Gustavo, deu um passo à frente. O rosto impassível, a voz grave. Não se engane, Rodrigo. Riley não pertence a vocês. Ela precisa de proteção. E agora que você chegou tão longe, posso garantir que ela não está sozinha aqui. As revelações pareciam se empilhar, como cartas de um baralho sendo desfeitas. Sofia, agora Riley. Olhou para Lucas com olhos arregalados. Eu não sei quem sou. Sua voz tremia, quebrada e confusa. Rodrigo gritou, cada palavra uma maldição. Você não pode levar ela, Gustavo. Você não sabe os riscos. Ela é a chave para nossa família. E se perdermos ela, tudo o que fizemos será em vão. Mas em vez de sussurros, o que se seguiu foi um silêncio pesado, como se o mundo tivesse parado. O tumulto da polícia parecia longe, quase irrelevante, diante da tempestade de emoções que varria aquele pequeno espaço. E se não for só isso? E se eu tivesse razões maiores para mantê-la aqui? Rodrigo disparou, e sua voz espinhou no ar. Havia um plano, e vocês nunca saberão que a verdade, a verdadeira verdade, está além do que imaginam. Então, como um golpe, Gustavo apontou para a gravata de Lucas. É por isso que ele está aqui, não é? Você sempre foi parte disso, Lucas. Você só não se lembrou ainda. Parte do quê?
Lucas gritou, o nó na garganta começando a apertar. As palavras de Gustavo revelaram-se como facas, cortando sua compreensão da realidade. O homem desconhecido se aproximou mais, a expressão intensa. A verdade é que sua família, Lucas, está entrelaçada nas sombras. Você e Sofia, Riley, estão ligados por um segredo que pode mudar tudo sobre quem vocês são e o que devem enfrentar a seguir. Os olhares se cruzaram e tudo que Lucas sabia estava nas bordas do colapso. Ele não sabia se queria ouvir mais, mas lá no fundo havia uma curiosidade gritando dentro dele. Uma tempestade de segredos ameaçando desabar. E o que Rodrigo realmente significava para Sofia? O que mais ele estava escondendo? As sirenes ao fundo soaram mais uma vez, capturando o momento em uma nota de caos. E enquanto a realidade começava a desmoronar, todos se perguntavam o que significava realmente este legado sombrio que se aproximava. O que Lucas e Riley teriam que enfrentar juntos agora. O que estava prestes a estourar, que mudaria suas vidas para sempre. O futuro era uma linha tênue, prestes a se partir em meio à revelação. Lucas mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. A revelação de Rodrigo, a chegada do homem misterioso, Gustavo, e tudo o que rodeava Sofia, que agora era Riley. Era como se este momento tivesse puxado o tapete debaixo de seus pés. O futuro estava uma confusão, e a dor na perna de sua mãe, Carolina, estava tão nítida quanto a tensão no ar. Riley, ele murmurou. Como assim você? Mas não teve tempo de terminar a frase. A multidão estava em alvoroço, os policiais se aproximando. Mas o caos tomou conta antes que ele pudesse encontrar as palavras certas. Rodrigo, ferido, se levantou, seus olhos brilhando com uma fúria que ardia na escuridão da noite. Você se acha esperto, Gustavo? Não sabe com quem está lidando. Gritou isso enquanto tentava se recuperar do impacto que havia sofrido. Mas algo na voz de Rodrigo soava desesperado, quase como uma sombra de medo. E então, aconteceu. Uma explosão, um clarão ofuscante durante a qual todos foram empurrados para trás, como se uma onda invisível tivesse varrido o lugar. O som foi ensurdecedor, e a fumaça levantou um manto de escuridão por um instante eterno. Lucas sentiu a pressão no peito, o calor das chamas e a necessidade de proteger a si mesmo e a Sofia, sua Riley. Ele olhou ao redor, atordoado, enquanto os corpos se moviam em pânico. Atrás dele, Carolina gritou, seu grito cortando a fumaça, como uma faca afiada. Lucas! Sofia! Eu tô aqui, mãe. Lucas respondeu, mas não teve certeza se ela conseguiu ouvi-lo. Quando a poeira começou a assentar, ele percebeu a verdade horrenda. Rodrigo estava de pé, mas estava diferente. Seu rosto apresentava uma expressão que ele nunca tinha visto antes, uma mistura de dor e revelações. É hora de ver a verdade, Lucas, Rodrigo gritou, revelando um dispositivo em sua mão. Era algo que Lucas não pôde decifrar imediatamente, mas soube que não era bom. E a mágoa em seu olhar parecia uma arma carregada prestes a disparar. Você precisa saber o que está em jogo. O legado não é só de sangue. E num movimento rápido, Rodrigo ativou o dispositivo. Uma luz começou a brilhar, e com ela, imagens projetadas começaram a dançar na fumaça. Imagens de um passado sombrio. Pessoas envolvidas, rostos familiares, todas amarradas a um legado que Lucas mal conseguia compreender. Sofia, Riley, estava ali, no centro. Mas outra figura também apareceu. Uma mulher que Lucas reconheceu instantaneamente. Era a mãe de Sofia, a quem ele sempre pensou estar morta. Mas agora estava viva, em uma cena que desfazia tudo o que acreditava. O coração de Lucas parou. Não, isso não pode ser, sussurrou, acordando para uma realidade que o desnudava. A mulher sorria para uma versão mais jovem de Sofia, em meio a uma reunião clandestina. O que está acontecendo?
Lucas pensou, a garganta apertando, enquanto a verdade cruel se desenrolava diante dele. Ela não apenas é uma herdeira, Rodrigo continuou, a voz firme. Ela é parte de algo muito maior e tão inesperado. Aí reside o verdadeiro poder. Vocês nunca entenderão se não aceitarem isso. A ferida na perna de Carolina parecia piorar, e ele sabia que precisava agir. Mas antes que pudesse fazer isso, Sophia Riley emitiu um grito. O seu olhar se voltou para Rodrigo, num misto de raiva e indignação. Você mentiu para mim. O ruminar da explosão ainda ecoava, misturado ao desespero, e na esperança de entender quem eles eram realmente. A verdade mais devastadora se levantava entre eles, pronta para despedaçar o que restava de suas esperanças. Enquanto a confusão tomava conta do espaço, uma voz cortante ressoou entre eles. Vocês não sabem realmente de quem estão falando. Era Gustavo, e seu olhar se tornara feroz. Todos vocês estão perdidos. Até que a verdadeira verdade venha à tona, ninguém estará a salvo. Isso fez Lucas estremecer. Que verdade poderia ser mais devastadora? Ele olhou para Sophia, que agora enfrentava Rodrigo e Gustavo como se estivesse prestes a decidir o destino de todos. O peso do evento significativo pairava no ar. O que viria depois? A única certeza era que a escolha de todos envolvidos seria um divisor de águas. No caos que seguiu, Lucas se viu tendo que decidir em quem confiar, qual verdade validar, enquanto a tempestade montava. O que pensou saber nunca pareceu tão frágil. Uma verdade horrenda estava prestes a se revelar, e ele estava no centro. Lucas mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. A revelação de Rodrigo, a chegada do homem misterioso, Gustavo, e tudo o que rodeava Sophia, que agora era Riley. Era como se este momento tivesse puxado o tapete debaixo de seus pés. O futuro estava uma confusão, e a dor na perna de sua mãe, Carolina, estava tão nítida quanto a tensão no ar. Riley, ele murmurou. Como assim você? Mas não teve tempo de terminar a frase. A multidão estava em alvoroço, os policiais se aproximando. Mas o caos tomou conta antes que ele pudesse encontrar as palavras certas. Rodrigo, ferido, se levantou, seus olhos brilhando com uma fúria que ardia na escuridão da noite. É hora de ver a verdade, Lucas, Rodrigo gritou, revelando um dispositivo em sua mão. Era algo que Lucas não pôde decifrar imediatamente, mas soube que não era bom. E a mágoa em seu olhar parecia uma arma carregada prestes a disparar. Você precisa saber o que está em jogo. O legado não é só de sangue. E num movimento rápido, Rodrigo ativou o dispositivo. Uma luz começou a brilhar, e com ela, imagens projetadas começaram a dançar na fumaça. Imagens de um passado sombrio. Pessoas envolvidas, rostos familiares, todas amarradas a um legado que Lucas mal conseguia compreender. Sophia Riley estava ali, no centro. Mas outra figura também apareceu, uma mulher que Lucas reconheceu instantaneamente. Era a mãe de Sophia, a quem ele sempre pensou estar morta, mas agora estava viva, em uma cena que desfazia tudo o que acreditava. O coração de Lucas parou. Não, isso não pode ser, sussurrou, acordando para uma realidade que o desnudava. A mulher sorria para uma versão mais jovem de Sophia, em meio a uma reunião clandestina. O que está acontecendo? Lucas pensou, a garganta apertando, enquanto a verdade cruel se desenrolava diante dele. Ela não apenas é uma herdeira, Rodrigo continuou. A voz firme. Ela é parte de algo muito maior e tão inesperado. Aí reside o verdadeiro poder. Vocês nunca entenderão se não aceitarem isso. A ferida na perna de Carolina parecia piorar e ele sabia que precisava agir. Mas antes que pudesse fazer isso,
Sophia Riley emitiu um grito. O seu olhar se voltou para Rodrigo, num misto de raiva e indignação. Você mentiu para mim. O ruminar da explosão ainda ecoava, misturado ao desespero. E na esperança de entender quem eles eram realmente, a verdade mais devastadora se levantava entre eles, pronta para despedaçar o que restava de suas esperanças. Enquanto a confusão tomava conta do espaço, uma voz cortante ressoou entre eles. Vocês não sabem realmente de quem estão falando. Era Gustavo, e seu olhar se tornara feroz. Todos vocês estão perdidos. Até que a verdadeira verdade venha à tona, ninguém estará a salvo. Isso fez Lucas estremecer. Que verdade poderia ser mais devastadora? Ele olhou para Sophia, que agora enfrentava Rodrigo e Gustavo como se estivesse prestes a decidir o destino de todos. O peso do evento significativo pairava no ar. O que viria depois? A única certeza era que a escolha de todos os envolvidos seria um divisor de águas. Então uma onda de confusão varreu a cena, quando, de repente, outra explosão aconteceu. Não de um carro ou de um dispositivo. Era o brilho ofuscante de um tiroteio nas proximidades. O estrondo reverberou no espaço, e cada um se encolheu, pressionando-se uns aos outros. A poeira e a fumaça revelavam uma batalha imprevista começando. Lucas olhou em volta. A gangue, que antes estava dominando a cena, agora corria, deixando para trás tudo. A polícia estava avançando, e os sons das balas disparadas se misturavam ao grito de pessoas fugindo. A visão de Santiago, um conhecido da antiga gangue que Lucas tinha enfrentado, surgiu à sua frente. Seu olhar era de pura fúria. Você não deveria ter se intrometido, Lucas. Ele gritou, apontando uma arma. Agora tudo vai ficar mais complicado. O mundo de Lucas desmoronou. Sophia, corre! Gritou, puxando-a para longe desse caos. Mas apenas quando ele achou que estava seguro, algo muito mais monstruoso aconteceu. Rodrigo, em um momento súbito, se virou para Gustavo e disparou. A bala voou não apenas em direção a Gustavo, mas no meio do caminho atingiu. Nein! Lucas gritou, seu coração se partindo em 1000 pedaços. A verdade não poderia ser. Nem Sophia, nem Riley. Mas quem poderia ser? A cena parecia em câmera lenta. O grito enfermizo de Sophia ecoou ao lado do estrondo de uma bala. O impacto do que acontecia congelou o tempo. Lucas mal podia acreditar. Tudo ao seu redor virou um caos. A fumaça começou a se dissipar. Mas uma única questão pairava em sua mente. Quem iria sobreviver a essa dança infernal de segredos, mentiras e incertezas? O que ocorreria com Sophia, agora que eles estavam no meio de um novo pesadelo? A cena explodiu em caos. Lucas estava paralisado, a visão turva pela poeira que se espalhava. O corpo de Rodrigo escorregou pela rua, enquanto no fundo, Sophia gritava. O impacto da bala, a agonia, tudo se encaixou como um quebra-cabeça macabro. Ele precisava agir, mas a confusão reinava ao seu redor, e o pressionar da dor em seu peito se tornava insuportável. Riley! Lucas chamou, a voz quase perdida no turbilhão. Ele viu a expressão de horror no rosto de Sophia. E isso foi a faísca que o fez correr em direção a ela. Antes que pudesse alcançar, Gustavo se colocou na frente, um olhar decidido, quase protetor. Vocês precisam sair daqui, ele gritou apontando para a saída. Ainda não acabou, mas as palavras flutuavam no ar, distantes entre o grito dos policiais e o estampido das armas. Lucas não tinha certeza de quem estava prestando atenção. O caos parecia um pesadelo sem fim. Olhando para Sophia, ele viu que ela estava se afastando, mas não havia para onde ir. A polícia também estava cortando a retirada. Eu não posso deixar isso acontecer, Lucas gritou, mas a cena à sua frente
era uma sinfonia de desespero. A dor, a confusão, tudo se misturava enquanto sua mente tentava entender o que estava em jogo. A luz dos holofotes queimava em seus olhos, enquanto no fundo ele ouviu uma voz familiar chamando. Era Carolina, sua mãe, já se arrastando na direção deles. A ferida parecia pior, mas havia algo no olhar dela que Lucas nunca esquecera. Força. Ele sentiu uma onda de determinação crescer dentro de si. Lucas! Carolina conseguiu gritar, seu corpo tremendo de dor, mas sua voz ainda carregava um toque de esperança. Você tem que proteger a Sofia. Mas antes que Lucas pudesse se mover, um novo estrondo ressoou. Um dos membros da gangue que tinha se dispersado agora voltava com fúria e uma arma na mão. A tensão espremeu o ar como um puxão de corda. Lucas se pôs na frente de Sofia, os olhos fixos na figura ameaçadora. Não! Gritou Sofia, mas ele não ia ceder. A adrenalina disparou enquanto ele se preparava para o confronto. E foi aí que tudo fez sentido. Enquanto ele estava prestes a se lançar contra o valentão, ouviu as palavras de Gustavo ecoando em sua memória. A verdade sobre Sofia, sobre o legado, não era apenas sobre eles ou suas escolhas. Era uma luta maior. Eles precisavam se unir. A vida de cada um dos presentes estava em jogo. Riley! Lucas sussurrou com determinação, chamando diretamente a atenção dela. Confie em mim. Precisamos lutar juntos. Vamos acabar com isso. Os olhos de Sofia brilharam com uma mistura de medo e coragem. O que você quer dizer? Ela puxou o olhar de Rodrigo, que já se levantava, mais raivoso do que nunca. Vamos descobrir quem somos de verdade. Juntos, Lucas declarou. O senso de urgência era palpável, e nesse instante, sentiu uma conexão mais forte do que nunca. Eles eram mais do que amigos, mais do que irmãos. Eram aliados em uma batalha que apenas começava. Os dois avançaram, e o efeito foi quase instantâneo. Com um movimento sincronizado, Lucas e Sofia, ou Riley, enfrentaram Rodrigo e dezenas de olhos que estavam fixados neles. A determinação nas vozes deles ecoou. Não vamos deixar que isso continue. No meio do furor, a polícia finalmente tomou a cena. As luzes e os gritos se misturaram, e a confusão se intensificou. Enquanto os policiais avançavam, Rodrigo encontrou a brecha para desaparecer na sombra, mas não sem antes gritar. Isso não acabou. E foi ali, em meio ao caos, que Lucas percebeu que aquela era uma batalha que transcenderia a noite. Sofia olhou para Lucas, e suas expressões mudaram. Estamos juntos nisso, certo? Ela balançou a cabeça, e por um instante, tudo fez sentido. O legado não os separaria. Eles seriam parte de algo maior. Com a coragem pulsando nas veias, enquanto o medo ainda escorria como veneno, Lucas e Sofia, juntos, estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse na próxima esquina. E antes que qualquer um pudesse respirar, uma estrutura colapsou ao fundo, um incêndio começando a se alastrar. À frente agora! Gustavo gritou, apontando uma saída através da confusão. A única certeza era que o caminho ainda estava cheio de incertezas, mas pela primeira vez, Lucas não tinha medo. Então, pessoal, tudo aqui fica intenso, e você não pode deixar de ser parte disso. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, porque isso faz toda a diferença. Vamos saber o que você realmente pensa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E se você tem amigos que precisam conhecer essa história, não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 deles. Cada apoio conta, e apenas os verdadeiros fãs entendem a importância.